A Comissão de Educação aprovou no dia de ontem o projeto de lei 3493 de 2021, de minha autoria, que escreveu os lanceiros negros nos heróis e heroínas da pátria. Ao lado, eles estarão lá, ao lado de Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Dom Pedro, Ana Nery, Anita Garibaldi, Barba Pereira de Alencar, entre tantos outros. Esta lista inclui também os heróis da Batalha de Guararapes. A relatoria do projeto foi da querida senadora Tereza Leitão. Ela apresentou uma peça belíssima, brilhante. O texto, em caráter terminativo, segue agora para a Câmara dos Deputados. Senhor presidente, mas a pergunta que ficou no ar ontem, mas afinal, quem são os lanceiros negros? Os lanceiros negros eram escravos que compunham o exército dos farroupilhas, grupo de estancieiros, charqueadores, povo do meu Rio Grande, que entre 1835 e 1845 tentou ser independente do Império, criando a República do Piratini. O grupo de lanceiros negros era composto por 8 companhias, 51 homens cada, totalizando 408 lanceiros negros que andavam peleando a cavalo ou a pé. A eles, os lanceiros negros, foi prometido que quando a guerra terminasse, independente quem ganhasse, e fechado o acordo, seria assegurado a eles a liberdade. Não seriam mais escravos. Esse era o pacto desde o início das peleias. No dia 14 de novembro de 1844, o que o tempo registrou pelas décadas e pelo século, pelos campos sulinos, pelas canções populares, aconteceu o massacre do Cerro de Porongos. Os negros foram desarmados na calada da noite e firmado um acordo entre Canabara e os imperiais. Mais de 100 negros foram ali assassinados. Os que sobreviveram, diz que morreram no total 200, foram enviados à corte brasileira. No Rio de Janeiro, uns conseguiram fugir para os quilombos ou para o Uruguai. A guerra assim termina. A paz foi feita, mas os negros não foram libertos, não foram alforriados, foram enganados, traídos, mantidos sobre o açoite, traficados nas senzalas, presos aos grilhões. A liberdade dos lanceiros negros era a senha, o sinal, a tocha acesa que os abolicionistas esperavam em todo o país como rubra luminária a exigir o fim da escravidão e todo o território nacional. Mas a elite do Brasil, os escravocratas na época, os donos do poder, não aceitaram. Podiam fazer o acordo, era o fim da guerra, mas libertar os negros, não. Por isso, eles foram massacrados. Somente 43 anos depois, é assinado então a Lei Áurea, uma abolição ainda não concluída. Colocar os lanceiros negros no livro dos heróis e heroínas da pátria, como está fazendo o Senado da República, é muito mais que uma homenagem, é um reconhecimento histórico, é resgatá-los, enfim, para a nossa memória, é assegurar a liberdade coletiva e a nossa identidade nacional. Trazendo do passado silenciado a sonoridade vivida para o presente. Nas palavras, lembro aqui, de Irushulmi, ele disse, os opostos, o oposto de esquecer não é lembrar, mas sim fazer justiça. Os lanceiros negros lutaram por liberdade, morreram pelos seus sonhos. Os negros hoje são 56% da população. Também lutam pela liberdade,
pelo direito de serem atendidos em hospitais, não morrerem em filas, terem seus filhos colocados em creche, terem água potável, saneamento básico, escola, universidade, educação, serem homens e mulheres da ciência, da medicina, da economia, da engenharia, da política. Liberdade é ter moradia decente, emprego decente, é renda, salário digno, para que se contemple, então, o direito às necessidades básicas. A maioria dos trabalhadores confiscados hoje, senador Plínio, no trabalho escravo são negros. De cada 100, 90 são negros. Direito a entrar num shopping ainda se peleia, sem o medo de ser parado pelo segurança e muitas vezes espancado e até mortos, como aconteceu com o Beto lá em Porto Alegre. Direito a entrar no supermercado, fazer compra e ser vivo. Direito a ser tratado como ser humano numa abordagem policial. O homem negro, a mulher negra, a criança negra, o jovem negro, o idoso negro, são pessoas de carne e osso, são gente como a gente, disse o poeta, também são filhos do universo. Choram, dão risada, dançam, abraçam, querem viver, são brasileiros e brasileiras e devem ser respeitados como cidadãos. Quantos negros morrem por chamados balas perdidas, morrem por ter a pele preta, como disse a inesquecível cantora, morreram pelo racismo repugnante, traiçoeiro, mesquinho, desumano, desestrutural. O Brasil é o país das multicores, das diversidades, da cultura dos cantos em poesia, dos amores febris, amorosidades e paixões. Por quê? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? Os lanceiros negros não morreram em vão, não pelearam por nada, abriram horizontes rumo à liberdade. Suas mortalhas são saudários da liberdade e da democracia. O sangue derramado tingiu o nosso chão, mostrando como mapa o caminho da resistência e de dias melhores. Lanceiros negros, sim. Sou um lanceiro negro, de ontem, de hoje e de sempre. Não mudarei. Lanceiros negros somos eternamente. Buscando justiça social, igualdade, fraternidade. Somos todos que não aceitamos nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo, que fazemos a boa luta contra todos os tipos de discriminação e preconceito, fobias diversas contra o trabalho escravo. Sempre existirão em nosso país, podem crer, lanceiros, sejam negros e, por que não dizer, também brancos. Lanceiros brancos, negros, índios, com as suas inquietudes, levantando suas vozes contra a fome, a miséria, a pobreza e a desigualdade. Sigamos adiante, sem jamais desistir. Somos todos brasileiros, somos todos lanceiros.